Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as minhas melhores leituras do ano de 2021. Antes de começar e de fato parar nas leituras, muito provavelmente vocês estão escutando a minha calopsita cantando. Gente, ele começou a cantar logo na hora que eu comecei a gravar, gente, e assim... vai ficar aí com esse som de fundo, vibe natureza, entendeu? Então assim... é isso, tá? E além disso, vou pedir aquelas coisinhas básicas que vocês sabem, né? Que é pra você deixar um like, se inscrever no canal e comentar aqui o que você achou, quais foram suas melhores leituras, qual foi o seu grande livro favorito do ano, quais suas expectativas pro ano que vem, tá bom? E lembrando que eu tenho link de afiliado na Amazon Submarina Americanas, eles sempre ficam aqui na descrição de todos os meus vídeos, então se você quiser ajudar o canal de alguma forma, sem gastar nada além, essa é uma forma muito legal, tá bom? Então é isso. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo em si, tá? 2021 tá chegando ao fim, né? Já tá aqui no clima de Natal, Ano Novo, aquela coisa. Eu ainda não finalizei todas as minhas leituras, né? Tem coisa em andamento, coisa que eu quero pegar, enfim. Só que eu não sei quando que eu vou acabar essas coisas, tá? Então eu já vim aqui e trouxe um saldo do que foi bom. Esse ano eu consegui ler até que um número legal, assim, pra mim, né? Levando em consideração que eu faço faculdade. Então, assim, ano passado eu li 50, esse ano eu li mais ou menos a mesma faixa. Eu só não sei ao certo quantos que foram, mas eu sei que foi mais ou menos 50 livros, o que é muito bom, tá? Levando em consideração que eu sou universitária. Mas é isso, sem enrolação, vamos falar dos livros. Eu vou começar mostrando os meus mangás que foram favoritos do ano. O primeiro deles foi Joy. Esse livro, gente, é muito bom, tá? Esse mangazinho aqui é um boys love, tá? Que vai contar uma história de um par romântico, de um relacionamento entre dois homens, tá? Então a gente vai conhecer aqui o Go, que ele é um mangaka, e ele vai ter que escrever uma história de boys love pela primeira vez. Só que ele tá meio assim, inseguro, sem saber ao certo como que ele vai fazer isso, até que ele vai fingir ter uma paixão platônica pelo seu assistente, que eu sempre esqueço o nome dele, o Akune. Vai fingir ter uma paixão platônica pelo Akune, que é esse aqui, ó. Esse é o Akune e esse é o Go. Olha só que fofinho eles. E só que ele vai acabar gostando do Akune. E aí a gente vai acompanhar isso, porque o Go, ele nunca tinha se envolvido com um homem até então. Ele teoricamente se entendia enquanto hétero. Então a gente vai conhecer esse relacionamento aqui, que vai surgir a partir disso. E, gente, pensa num mangá fofo e divertido. É esse daqui, por isso que eu favoritei. A história passa voando. Esse é um daqueles mangás que você vai sentar e vai terminar ele em questão de, sei lá, 2 horas você já acabou, de tão envolvente e divertido que ele é. O Go, que é o nosso personagem principal, ele é muito fofo e muito divertido. Gente, eu rachava de rir com as expressões dele ao longo do mangá. Eu vou achar uma aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Ele é muito expressivo ao longo do mangá inteiro, ó. Olha aqui ele fazendo pirraça largado no chão. Então, assim, não tem como. Eu ficava rindo horrores dele. Olha só essa carinha dele. E aí era muito divertido isso. E acompanhar o processo dele de perceber que ele tava gostando de alguém. Ai, gente, eu amo essa parte, olha só. A carinha dele aqui e aqui. E ele e o Akune formam um casal muito fofo. A gente fica shippando eles logo de cara, né? Apesar de eles terem ali suas diferenças. Mas foi um mangá que eu amei muito ler, que eu recomendo pra todo mundo. Esse é um daqueles mangás perfeitos pra quem quer começar a ler algo desse gênero, mas não sabe por onde ir. Vai de Joy, que é uma maravilha, é um mangá super levinho, maravilhoso. Posso ficar aqui até amanhã falando dele, de tanto que eu gostei dele. Mas enfim, vamos para o próximo mangá, que é um mangá bem diferente de Joy, tá? Esse aqui já é um mangá de terror, que é o Fragmentos do Horror do Junjito. Esse é o primeiro contato que eu tive aqui nesse ano com o Junjito e eu gostei demais da arte dele. O Junjito, ele cria um horror a partir do bizarro, então tem coisas aqui que são bem nojentas na história, mas é sensacional. A arte dele, sei lá, é num nível assim tão maravilhoso. E aqui em Fragmentos do Horror a gente vai ter contos de terror, então a gente vai ter algumas historinhas com temáticas das mais variadas, então em algumas dessas histórias o Junjito vai trazer alguns fetiches,
Ele vai falar de tiques também, enfim, são vários temas e alguns são bem nojentos, tá? Não é um mangá que todo mundo vai gostar, eu acho, né? Acho que se a pessoa não tá tão acostumada com o horror, talvez ela tenha um estranhamento com o gênero, mas eu gostei demais desse mangá aqui e eu pretendo ler mais coisas do Junjito, justamente porque eu gostei muito de como que ele aborda o horror aqui dentro. E pelo que eu vi, as outras obras dele também tem um pouco dessa coisa do grotesco, de ser nojento, mas que são incríveis. Eu tô de olho em Tommy, eu tenho o primeiro volume. Também tô de olho em Gyo. Gyo parece assim num nível de nojeira extremo. O Uzumaki nem se fala, já tô assim, tô doida pra ler tudo que esse homem já produziu aí. Enfim, gente, de mangá foram só esses dois. Esse ano eu não li muito mangá, assim, né? Porque eu comecei a ler mangá agora, tá? Eu tô com Zetsui no Tempest em andamento, tô quase finalizando. Mas eu já tô com outros ali pra começar. Espero que ano que vem eu consiga ler muito mais mangás. E agora a gente vai para os livros de fato, tá bom? Vou começar aqui falando sobre um livro de literatura nacional que eu recebi de parceria e que eu amei, que é o Dinamene, do Michael Tenfen. Aqui no canal tem um vlog de leitura, lá no meu Instagram tem uma resenha, caso você queira saber com detalhes a minha opinião, o que eu achei, porque eu gostei tanto dessa história, tá? Então vai lá conferir, vou deixar aqui nos cards. Aqui a gente vai conhecer uma história muito legal, porque ela parte de um mito que existe envolvendo o Camões, né? Aquele tão famoso poeta, autor dos Lusíadas. Dizem por aí que o Camões estava em um barco com a sua amada Dinamene, uma chinesa, mais o seu manuscrito. Ele levava aquele manuscrito para tudo quanto que é lado, e aí o barco afundou, e de um lado tinha um manuscrito, do outro lado tinha a mulher. E aí ele ficou naquele impasse, gente, eu salvo meu manuscrito ou eu salvo a mulher? Hoje em dia a gente tem aí os Lusíadas em tudo quanto que é canto, então assim, se é verdade, a gente já sabe quem que ele salvou. Só que aqui nessa história, o Camões não salva a sua obra, ele salva a mulher amada. E aí a gente vai conhecer a Dinamene. Vendo por esse lado, a gente pode pensar que o protagonista é o Camões, que a história está focada ali na escrita dos Lusíadas, enfim, só que não, né? O próprio título é Dinamene. Então, essa vai ser a nossa protagonista e a gente vai conhecer a história dessa mulher que pode ou não ter existido, não se sabe ao certo. A Dinamene, ela é uma praticante de Kung Fu, o que é muito legal aqui na história. E aí a família dela está envolvida em umas tretas aí já antigas, eles têm uns inimigos, e vai acontecer várias coisas e ela vai em busca de vingança e vai ter que enfrentar o inimigo. E claro, né, a gente também vai ter o romance dela com o Camões. E por aí vai, tá? Eu gostei muito desse livro porque aqui a gente realmente tem um protagonismo feminino, sabe? A nossa personagem, ela não é daquela que fica esperando alguém fazer as coisas pra ela, alguém salvar ela, alguém ajudar ela. Ela pega e faz o que ela sente que ela tem que fazer. Então isso é muito legal. Ela pratica Kung Fu, como eu disse pra vocês, então tem esse lado aí que é muito legal das artes marciais. Além disso, a gente vai ter um livro com uma representatividade, porque a maioria dos personagens aqui vão ser chineses, então não são brancos, são asiáticos. Então isso também é muito legal, que a gente tem um pouco dessa cultura aqui, que permeia a história. Então foi um livro que eu gostei muito. Se você quer saber mais, vai lá ver o vlog, ver a resenha, tá? Que espero convencer vocês a lerem. O próximo livro é um livro que também tem vlog aqui, tá? Que eu vou deixar aqui nos cards, que é o primeiro livro do projeto Lendo como Lisa Simpson, A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro é um livro que eu já tô querendo ler há bastante tempo. Eu não lembro, assim, onde que eu vi ele, que eu queria, fiquei interessada sobre ele. Só que ele é um daqueles livros que nunca entrava em promoção. Então ele ficou lá na minha lista por muitos anos. Aí com esse projeto, eu senti foi um incentivo, fui lá e comprei. Enfim, né, nesse livro a gente vai conhecer a Esther, ela é uma jovem promissora, muito inteligente. Só que em um dado momento ali, entre a transição dela se formar e decidir agora o que ela vai fazer, ela tem um colapso, ela entra numa depressão muito forte, ela vai tentar ir contra a sua própria vida, tá? Então já deixo aí o alerta de gatilho. E esse é um livro que aparece em Os Simpsons. A Lisa, em um dado momento, mostra esse livro, só não vou saber dizer pra vocês o episódio, mas enfim, por isso que ele entrou no projeto Lendo como Lisa Simpson. E foi um livro que eu gostei
muito, mas muito mesmo, tá? Queria deixar claro que ele é um livro difícil, não vai ser todo mundo que vai conseguir ler ele, não vai ser todo mundo que vai conseguir ler ele de uma vez, igual eu, tipo, sei lá, eu li ele em 3 dias, mas é porque, gente, ao mesmo tempo que ele fala sobre assuntos muito pesados, ele também tem uma escrita muito leve, muito fluida. A Esther é uma protagonista meio cínica, muito divertida. Ela faz piada, ela tem comentários meio ácidos, então a gente se diverte em meio a essa narrativa que está falando sobre assuntos como depressão, machismo, enfim. Esse livro aqui ele vai permear muito sobre uma nova era do feminismo que foi surgindo, né, no século XX. Então esse livro também é muito assim falado no feminismo, tá? Mas apesar disso, foi um livro que eu gostei muito, eu fiz várias marcações, olha aqui, ó. A Esther, a gente vai se identificar, quem é mulher vai se identificar com a Esther em alguma medida, seja nas questões da saúde mental ou na questão do papel enquanto mulher ali na sociedade. No meu vlog eu até comentei sobre alguns trechos ali, de como a Esther se vê ali como mulher e como a sociedade a vê também, e que apesar desse livro ter sido escrito, agora eu esqueci quando que foi, a gente vê que muita coisa não mudou. Então uma mulher vai ler isso daqui, vai se identificar muito com esse livro. Então eu gostei muito, eu amei a escrita. E quando a gente para pra pensar assim, na vida da Sylvia Plath também, é muito triste, né, gente? Porque esse livro aqui ele é um livro meio autobiográfico. Ele foi o último livro que ela escreveu, ele foi publicado poucos dias, ou sei lá, uma semana antes dela tentar, né, e conseguir atentar contra a própria vida. Eu não vou falar a palavra, porque parece que quando a gente fala, o YouTube coisa, né, corta, enfim, acho que nós está incentivando, tá? Mas é isso, gente, é isso. É um livro que eu amei demais, já deixo um alerta, tá? Se você é sensível a esses temas, talvez não seja bom você pegar esse livro, mas enfim, é um livro incrível, só isso que eu digo. O próximo livro é um livro de um dos meus autores favoritos, do Fitzgerald, é O Último Magnata. Esse daqui é um romance inacabado do autor, tá? E foi um livro que eu gostei muito só por pensar no que ele poderia vir a ser caso ele estivesse finalizado. Eu gostei demais. Essa edição aqui da Penguin, ela tem textos de apoio, né, o que é muito legal, que traz um pouco sobre o contexto da obra, o que talvez, para onde o Fitzgerald iria levar, né, porque ao final aqui a gente tem algumas notas e alguns trechos, assim, de capítulos, sabe? Que mostram mais ou menos como essa história, pra onde essa história ia ir, tá? Aqui a gente vai conhecer o Stark, que ele é o nosso magnata da história. Ele é um produtor de cinema bem renomado ali, ele tem bastante dinheiro, só que ele está doente, tá? Ele trabalha demais, ele não cuida da sua saúde, e a gente vai ter toda a história contada a partir do ponto de vista da Cecília, que é a filha de um outro produtor que é meio que rival ali do Star, e ela tem uma paixãozinha por ele. Então a história começa com a Cecília em um avião e ela conta ali que ele tá ali, enfim. E esse livro aqui ele vai falar muito sobre um lado obscuro da Hollywood do século XX. Sobre essa questão do trabalho, do cara que trabalha demais e não cuida de si. Também tem a questão do self-made man, que esteve muito presente em Um Grande Gatsby. Enfim, esse livro aqui eu acho que se ele fosse finalizado, ele seria, nossa, maravilhoso. Uma história bem renomada do autor, tá? No prefácio aqui, ou talvez ao final, não lembro, o próprio autor fala que se você for comparar esse livro com algum, que é pra comparar com Um Grande Gatsby. E realmente, durante a narrativa, a gente acaba fazendo algumas comparações, porque assim como o Gatsby é esse homem que se fez, que se moldou, o Star também é, né? Só que aqui é em meio ao cinema, e aí ele vai mostrar um pouco do por trás das câmeras. Eu acho que quem gosta de cinema, assiste bastante filme, vai curtir esse livro, tá? Lembrando que ele é um livro clássico, é um livro que não foi terminado. Então, ele fica ali. Ele termina, mas a história não chega ao fim. E aí a gente fica com aquela coisa de, nossa, o que será que poderia acontecer? O próximo livro também é um livro nacional, que eu li para uma disciplina durante esse ano, que foi disciplina de Teoria da Literatura 2, tá? Tem resenha desse livro aqui também, que é O Azul e Dura, da Beatriz Bracher. Tá dando um pouco de... tá estourando um pouco a luz, né? Porque é branco. Mas enfim, gente, esse livro aqui, assim como A Redoma de Vidro, ele também vai abordar a depressão, também sobre um pouco sobre o papel da mulher, tá? A gente vai ter aqui
uma mulher que ela é de uma classe social mais elevada, ela é esposa de um advogado bem renomado, que o pai tem um cargo muito importante. Então, assim, ela é da classe alta aqui brasileira e ela vai atropelar uma garota. E essa garota vai morrer e ela vai sair impune do crime que ela cometeu. Por quê, gente? Porque ela tem dinheiro. Então, durante esse livro ele é narrado pelo ponto de vista dessa mulher. É ela que narra, e ele tem uma escrita, que é uma escrita meio que em diário, tá? Ela foi para os Alpes, né, na Suíça, pensar sobre a vida, sobre a pessoa que ela foi, sobre a pessoa que ela é, e ela vai retomar este momento ali do atropelamento e vai contar ali como que foi, tudo que aconteceu e a percepção do lugar que ela ocupa e a percepção de que ela não foi punida justamente por ela ocupar este lugar, essa posição social mais elevada, tá? E aí, em dados momentos, ela vai falar sobre essa questão da depressão, sobre os momentos que ela tentou algo contra ela mesma, então também deixo o alerta de gatilho para este livro aqui, mas é um livro incrível. Ele é um livro difícil também, porque ele traz temas difíceis e ao mesmo tempo em que em dados momentos você sente empatia pela personagem, né, a protagonista, quando você lembra o que ela fez e ela mesma te lembra, você já pensa assim, não, peraí, essa mulher fez um negócio horrível aqui. E em dados momentos a gente fica até se perguntando se foi proposital ou não, porque a gente está aqui lendo algo do íntimo dessa mulher. Como eu disse, é uma escrita em diário, ela tá lá nos Alpes com os seus caderninhos para retomar e reviver isso. Então foi um livro que eu gostei muito, justamente pela escrita. Eu amei a escrita da Bratcher, tá? Ela é uma das fundadoras da Estrutura 34, para quem não conhece ela. Vai lá ver a resenha, que na resenha eu falei um pouquinho mais. E é isso, gente. Foi um livro que eu amei ler também. Próximo livro é um livro que, assim, gente, eu acho que entre ele e A Redoma de Vidro, eu não consigo escolher qual deles foi o melhor, tá? Que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro também tem resenha aqui, eu li ele no mês do horror. Eu não sei se eu vou conseguir colocar todos os cards aqui, se não conseguir, talvez eu deixe os links na descrição, tá? Mas enfim, eu li esse livro aqui no mês do horror desse ano. E, gente, que livro incrível. Eu também fiz várias marcações, ó, como vocês podem ver. Eu nunca tinha assistido nenhuma adaptação. Eu conheço Frankenstein, assim, pela nossa cultura pop, que ele já tá ali inserido em várias coisas. Aparece em Pica-Pau, em vários desenhos, no Hotel Transilvânia e por aí vai. Então eu conhecia a criatura a partir daí, mas a história, o contexto de criação, enfim, o que motivou o cientista a criar uma criatura, eu não conhecia. Então foi uma surpresa enorme esse livro, justamente por isso, tá? Igual aquela cena que é muito famosa, que todo mundo comenta, né? It's alive, it's alive. Ela não acontece aqui, aquela coisa, raios e trovões, não tem, gente, é muito diferente. Mas o que me fez gostar dessa história é a criatura, foi a criatura, gente, por incrível que pareça. Por quê? A gente pensa nela como um monstro, sem inteligência, sem sentimento, sem pensamento, sem empatia, justamente pela cultura pop, né, dos filmes, enfim. Mas é completamente diferente. E esse livro, ele tem uma espécie de narrativa que ela é meio epistolar, tá? E isso também já é uma coisa que eu gostei bastante. Ele começa com alguém meio aleatório, que a gente não conhece, que é o Capitão Walton, escrevendo cartas para a irmã dele. E aí, em uma dessas cartas, ele comenta que ele conhece o Victor Frankenstein, e o Victor Frankenstein vai contar pra ele. Então, outra coisa que esse livro tem é esse negócio da contação de histórias orais. Então, tipo assim, a gente tem o Walton contando a história pra irmã, e em dado momento chega o Victor, vai assumir a narrativa, vai contar uma história pro Walton, e aí, em dado momento, dentro da história do Victor, um monstro vai assumir a narrativa e contar uma história pro Victor. Então, tem histórias dentro da história. Na minha resenha eu expliquei isso melhor, tá? Então, na hora que o monstro assume a narrativa e vai contar o que aconteceu com ele a partir do momento em que ele abre os olhos, as coisas que ele viu, as coisas que ele sentiu, é impossível não sentir empatia pelo monstro. A gente deixa de ver ele como um monstro, como uma coisa, né? Como a gente tá vendo. Porque até então a gente só tinha a visão do Victor, a visão que ele tinha tido ao ver o que ele criou. Só que aí, gente, o monstro começa a narrar e a gente vê que ele é dotado de sentimentos,
que ele é dotado de empatia e que sabe aquela frase do Jean-Jacques Rousseau, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe? É claramente isso que acontece com a criatura, tá? Mas é isso, gente, é um livro incrível. Se um dia você for ler ele, vá com uma visão aberta e esqueça tudo que você já viu aí por aí de Frankenstein, aí nesses filmes, enfim, porque é completamente diferente e eu amei demais. Essa edição aqui da Zahar, ela conta com alguns textos, notas de rodapé que ajudam muito durante a leitura, tá? Então é isso, gente. Foi assim, um livro sensacional que eu amei muito ler, que eu pretendo reler em algum momento da minha vida, porque eu gostei demais desse livro. E agora a gente vai para os livrinhos do Stephen King, tá? Esse ano eu favoritei 3 livros do autor, dentre os que eu li, não sei quantos livros eu li dele, mas teve uma quantidade boa, tá? O primeiro deles é um livro de contos, que é o Sombras da Noite. Esse daqui eu acho que eu não fiz resenha dele aqui não, tá? Mas enfim, esse daqui, se eu não me engano, foi o primeiro livro de contos que o autor escreveu. Aqui a gente vai ter contos que vão se passar durante a noite, que vão falar de coisas que estão à espreita, no escuro, enfim, temores que às vezes são reais ou que não são. E muitos desses contos renderam filmes bem famosos, como aquele Colheita Maldita, né, que, se eu não me engano, o conto chama As Crianças do Milharal, e por aí vai, tá? Então são contos muito bons, eu gostei de todos não, né? Tem alguns assim que são medianos, tá? Mas os meus favoritos foram A Máquina de Passar Roupa. Esse conto ele é muito doido. O Caminhões também, ele tem uma vibe muito doida assim, mas que é muito legal. Às vezes eles voltam, esse também tem um filme, esse é muito bom, gente. Esse Às vezes eles voltam, se eu não me engano, eu acho que é o meu favorito aqui desse. O Homem do Cortador de Grama, esse conto ele é muito bizarro. Ele é muito bizarro, mas é muito bom. Esfumantes Limitadas, incrível esse também. As Crianças do Milharal, como eu disse, né? E A Mulher do Quarto, eu achei que foi mais ou menos. Tem um outro também, que eu acho que, se eu não me engano, Eu Sou o Portal, também achei mais ou menos. Mas, no geral, em sua maioria, foram contos que eu gostei bastante. Eu gosto muito do Stephen King enquanto contistas, né? Vocês sabem que um dos meus livros favoritos dele é o Escuridão Total Sem Estrelas, que é um livro de contos, tá? Então, eu acho uma boa pra quem tá querendo começar a ler King, começar pelos contos dele, porque os contos dele são maravilhosos. Então, esse foi um dos livros que eu favoritei aqui. Acho que foi um dos primeiros, assim, que eu li no ano e gostei bastante. Além dele, outro que eu li, e esse tem vlog aqui no canal, é A Zona Morta, tá? Esse livro aqui, a gente vai conhecer um professor que ele vai sofrer um acidente, vai passar quase 5 anos em coma, e quando ele acorda, ele vai estar com um poder meio estranho. Quando ele toca em alguém, ele é capaz de ver o passado, o presente e o futuro daquela pessoa e saber de coisas, por exemplo, como aquela pessoa irá morrer. Então ele tem esse dom aí meio peculiar, e o nome dele é John. E aí a gente vai acompanhar ele durante esse processo. Algumas pessoas talvez não gostem, porque depois que o John acorda, o livro ele tem uma narrativa um pouquinho devagar, mas é porque o John ele meio que passa por uma depressão, porque ele acorda e descobre que a mulher que ele ama não tá mais com ele, já tá com outra pessoa. Quando as pessoas descobrem o dom que ele tem, ele começa a meio que virar uma atração de circo. Então eu acho que a narrativa reflete o que o personagem tá sentindo. Eu acho isso legal, sabe? E além disso, em um dado momento, o John vai tocar a mão de um político, um candidato ali, que tá assim, bem famosinho ali, mas uma pessoa que não tem muito preparo, sabe? Parece com alguém aí que a gente não precisa nomear, mas vocês sabem de que eu tô falando. E aí ele vai tocar a mão desse candidato e vai ver um futuro péssimo para a humanidade, porque esse cara, de alguma forma, ele vai conseguir chegar à presidência e ele vai fazer algumas coisas catastróficas. E aí o John, ele fica naquela coisa, né, sabendo o que ele sabe, ele deve interferir. Então ele até lança a pergunta assim para algumas pessoas: se você pudesse voltar no passado, sabendo o que você sabe sobre Hitler, você o mataria? Então ele fica com esse questionamento, porque ele sabe de uma coisa que pode vir a acontecer e que é muito fatal, né? Então, assim, é muito bom. Tem um final assim, que é um pouco triste, mas é um final que eu esperava, que eu fiz, não, eu acho que vai
vai rolar isso, tá? Mas eu não vou falar o que é. Mas é muito bom, eu gostei demais de A Zona Morta, tá? Além disso, a gente vai ter a introdução de Castle Rock, que é a cidade, assim, mais famosa do Stephen King, uma cidade fictícia criada por ele, onde que algumas histórias se passam, tá? Mas se você quer saber mais detalhes, vai lá ver a minha resenha, eu não vou falar mais tanto do que eu já falei aqui. Agora, pra finalizar, o último livro que eu favoritei do King foi Depois. Gente, que livro maravilhoso. Esse também tem resenha, né? Vocês estão vendo, né? Muitas resenhas ao longo desse ano. Esse livro aqui é um livro mais curtinho, tá? Ele tem uma proposta parecida com a de Joyland, tá? Na resenha eu expliquei melhor, se vocês quiserem lá ver, mas aqui a gente vai conhecer um garoto chamado James Conklin, que ele tem um poder que é o poder de ver e falar com os mortos, tá? E aí, um dado momento aqui na história, a ex-namorada da mãe dele, que é uma policial, vai envolver ele na resolução de um caso, e aí as coisas não vão sair tão bem ali, ele meio que vai passar... Aí não sei se eu posso falar isso, porque eu acho que vai ser spoiler. Mas enfim, só saiba que as coisas não vão dar muito bem após isso, tá? E enfim, eu gostei muito desse livro. Ele tem uma narrativa muito fluida. Ele é um desses livros que você vai ler bem rápido, né? Então, pra quem tem problema com as grandes descrições do King, talvez esse livro seja uma boa, tá? Ele tem algumas reviravoltas tipo assim, ele tem umas 2 reviravoltas no final, que é muito doido. Mas é um livro muito bom. A relação do Jamie com a mãe dele é muito bem construída, né? Eu gosto, geralmente, gente, percebi que os livros do King que retratam crianças, pré-adolescentes, são muito bons. Eu acho que ele tem um cuidado na hora que ele vai falar de criança. A gente vê que aquelas crianças realmente, de fato, agem como crianças e não como um adulto acha que uma criança agiria. O que é muito legal, e é um livro muito bom, gente, eu gostei demais. Ele tem um toque meio sobrenatural, com um romance policial ali ao meio. E, gente, pra quem às vezes fica naquela coisa, ai, que Stephen King escreve terror, mas eu tenho medo, pode ir tranquilo nesse daqui. Acho que a Zona Morta também, tá? Os dois não são de terror. A Zona Morta tem um toque de ficção científica. Esse daqui, apesar do Jamie falar com fantasmas, as cenas não são aterrorizantes, apesar do Jamie ficar o tempo inteiro falando. Eu falei que essa história era de terror, porque, né, o Jamie tá lá no futuro, depois que tudo aconteceu, contando a história. Então é muito legal. O Jamie, ele é um narrador muito divertido. Então foi um livro que eu gostei muito de ler esse ano. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui pra mim qual foi a sua melhor leitura, ou se você fica assim na dúvida de qual foi, quais foram as suas, sei lá, 5 melhores leituras, vou adorar saber. Me diz aqui se você já leu algum desses livros, o que você achou, quais foram as suas impressões, se você também favoritou, enfim, se não favoritou, se não gostou, me fala o porquê também, que eu vou adorar saber. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.